Olá, meus amigos, e bem-vindos ao podcast Segredo da Vida Plena. Eu sou Patrícia Holbrook e hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar de botânica, mas com um toque espiritual. Isso mesmo. Hoje eu estou extraindo lições bíblicas de árvores, mas não é qualquer árvore. Não, não. Nós estamos falando das celebridades do mundo vegetal. Que elas são estilosas, nunca perdem as folhas, desafiam as estações. Elas são conhecidas como árvores perenes. Agora, antes que você pense que eu troquei meu ministério por um podcast de jardinagem, fica comigo, tá? Porque há muita sabedoria escondida na forma como essas árvores vivem, como elas crescem, como elas prosperam, não importa o que o mundo jogue sobre elas. Bom, vamos começar assim. O que que faz uma árvore perene? Uma árvore perene mantém a folhagem dela durante o inverno, ela não muda de cor, não perde suas folhas no outono, como as árvores que são, eles chamam de decíduas, que são aquelas que perdem folhas. Ao invés disso, as perenes, elas permanecem verdes até mesmo no inverno. As folhas delas são geralmente em formato de agulhas ou escamas, e isso ajuda elas a conservar água, resistir a climas mais severos, bem inteligente a perene. Aqui nos Estados Unidos, a gente encontra perenes de vários tipos, os pinheiros, ciprestes, cedros, árvores de teixo, que a gente chama, são espalhados pelo Brasil, pelos Estados Unidos inteiro, desde as montanhas rochosas até a floresta do Noroeste Pacífico. E até aqui no sul, no sudeste, onde eu moro, a magnólia do sul, que é uma da minha favorita, eu tenho uma na frente da minha casa, com folhas grandes, brilhantes, perfumadas. É uma perene que cresce literalmente aqui na Geórgia, onde eu moro, e em todo o sul dos Estados Unidos. E aí no Brasil, no nosso país, nós temos as nossas também. Vocês encontram as espécies majestosas, como a araucária, na cidade onde eu morava, no estado do Paraná, conhecida como o pinheiro brasileiro. Ela se destaca, altiva, linda, lá no sul do país. Os coqueiros também são considerados perenes, e a gente sabe que coqueiro tem por toda a parte do Brasil, somente no litoral. E dá aquele aspecto tropical que é a nossa marca registrada no nosso país. E até mesmo a jabuticabeira, ela é uma perene, com a frutinha doce, que vai direto no tronco, as folhas dela ficam verdes o ano inteiro. Então, assim, vamos aprender como viver uma vida plena, espiritualmente perene, independente de que as estações mudem. Porque quando nós estamos enraizados em Deus, as nossas folhas podem continuar verdes, mesmo quando a vida parece fria e vazia. Ano passado, no outono daqui, seria a primavera para vocês, meu marido e eu fizemos uma viagem de sonhos pelos mares Mediterrâneo e Adriático para celebrar o nosso 25º, nossas bodas de pratas. E foi uma viagem maravilhosa, de tirar o fôlego. O Oceano Adriático, o Oceano Mediterrâneo maravilhoso, aquele pôr do sol sobre o oceano, as cidades costeiras da Itália, encantadoras, as colinas douradas desciam até o mar, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. O outono estava chegando na Europa e começava a pintar a paisagem pela terra. As árvores estavam começando a murchar, as flores nem se via mais. E os tons vibrantes da primavera e do verão se renderam lentamente ao frio do inverno. As folhas estavam secando, as cores estavam desbotando, os sinais de uma natureza morrendo estavam por toda parte. Por toda parte, exceto entre as perenes. Os italianos, os ciprestes italianos altos, as oliveiras, os pinheiros de pedra em forma de guarda-chuva, que nem as araucárias, estavam lindas, fortes, verdes e visivelmente vivas. Enquanto tudo ao seu redor parecia que estava dormindo, morrendo, essas árvores permaneciam firmes, oferecendo um contraste lindo
em volta de si. E essa imagem ficou comigo, porque, veja bem, as árvores perenes, elas não dependem da estação para florescer. Elas não precisam de sol para permanecer verdes. Elas não entram em pânico no meio de uma tempestade. E será que não é exatamente isso que nós somos chamados a ser, ou como ficar, como permanecer, como seguidores de Cristo? Olha só o que o profeta Jeremias diz no capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz assim, ó, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Isso não é exatamente como uma árvore perene? Deus está nos chamando para estarmos enraizados nele, para tirar nosso sustento, não das nossas circunstâncias, não das estações boas, mas da água viva que é o Senhor. Quando o mundo seca, nós ainda assim podemos florescer. Quando a tristeza ou a incerteza chegam, ainda podemos dar frutos. Não por causa do que nós somos, mas por causa de quem Ele é. Nas escrituras, árvores perenes, especialmente as palmeiras e os cedros, elas são usadas como metáforas para descrever os justos, para descrever o crente. Salmo 92, 12, 14 diz o seguinte, olha só. 92, 12 a 14, fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão vigorosos e florescerão. Não é lindo? Eu amo essa passagem, de verdade, porque ela retrata uma vida que não se apaga com a idade, ela se fortalece. Não necessariamente o nosso corpo, né? O nosso corpo vai decair, é, mas no propósito de vida, não decai. Nem sempre no vigor físico, mas no poder espiritual, sim. O mundo diz que envelhecer é tornar-se irrelevante, feio, inútil, até invisível. Mas a palavra de Deus diz exatamente o oposto. Fala, ó, mesmo na velhice darão frutos. Algumas semanas atrás, eu entrevistei o Dr. Mark Rutland, aqui nos Estados Unidos, para o meu podcast americano. E foi uma conversa maravilhosa. Ele tem 76 anos de idade e ainda está firme, pregando, escrevendo, viajando, derramando o coração dele pela igreja. Ele já escreveu 20 livros, foi presidente de uma universidade aqui na Flórida, fundou ministérios em lugares como a Gana e a Tailândia, e agora ele escreveu um livro poderoso que chama-se Continuando, Como Morrer Jovem, o mais velho possível. Eu acho que não está em português ainda, mas o título até é muito engraçado, em inglês também. Nesse livro, o Dr. Rutland, ele desafia a narrativa de que envelhecer é sinônimo de desacelerar ou desaparecer. Pelo contrário, ele nos convida a ver esses anos como solo fértil para novos tipos de fruto. Ó, sabedoria, mentoria, adoração mais profunda e fé mais forte e provada também. Isso não é exatamente o que a vida perene, a vida plena que nós deveríamos desejar? O Dr. Rutland, ele nos lembra que o envelhecimento pode ser uma oportunidade, não uma sentença, que a velhice não é um fim, mas uma nova estação, onde Deus ainda pode e quer produzir algo valioso em nós e através de nós. Ele é um exemplo vivo de alguém que está envelhecendo com propósito, com paixão e com os olhos fixos na eternidade. Então, se você quiser ouvir essa conversa, ela é em inglês, mas no YouTube você pode pedir a legenda, né? É a minha conversa do dia 22 de março aqui no YouTube.
está cheio de sabedoria prática, encorajamento, especialmente para quem está entrando uma nova fase de vida e lidando com sentimentos de irrelevância ou perda de propósito, porque está ficando mais velho. A vida perene não é apenas possível. Ela é, meu irmão, minha irmã, o plano de Deus para os seus filhos. Você ainda tem muito a oferecer. E o Dr. Rutland, ele nos lembra que nunca é tarde para florescer de novo. Então, eu estava me preparando essa semana para escrever a minha coluna para o jornal aqui nos Estados Unidos, a coluna de fé que eu tenho no Atlanta Journal, e essa palavra veio na minha vida, perene. Foi onde começou todos esses meus pensamentos. Eu fechei a Bíblia, eu inclinei a minha cabeça, eu orei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser como uma perene. Eu não quero envelhecer com amargura. Eu não quero me dobrar diante de dor, perda, transição. Eu não quero ficar com medo da velhice. Eu quero permanecer firme, como uma árvore plantada junto a águas vivas. Eu quero dar fruto em toda a estação, mesmo no inverno. Amigo, amiga, e olha, talvez você esteja vivendo um inverno agora. Talvez você tenha perdido algo ou alguém. Talvez as cores vibrantes do teu passado pareçam tão distantes. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Se você está enraizado em Cristo, você é como uma árvore perene. O amor dele não muda com as estações. Os planos dele para a tua vida não expiram com a idade avançada. A força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, lembra? E as promessas do Senhor nunca estão fora de estação. Então, vamos colocar isso em prática? O que significa viver como uma árvore perene em nossa caminhada com Cristo? Então, aqui eu vou compartilhar 3 verdades poderosas para você guardar no coração e eu vou colocar elas nas anotações aqui no YouTube. Ok, verdade número 1, permaneça plantado na palavra de Deus. Feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é Salmo 1, 2 e 3. Fala que a pessoa que faz isso é como uma árvore plantada à beira de águas. Salmo 1, versículo 2 e 3. Toda árvore precisa de uma fonte de água. E a palavra de Deus, gente, é essa fonte para a tua alma. Ela renova, ela fortalece, ela confronta, ela vivifica, especialmente nas estações secas. A palavra é o que nos sustenta. Quando a vida parece árida, quando as pessoas falham, quando você enfrenta crises ao longo de longos períodos de espera, é a palavra que te vivifica, que te dá força para esperar no Senhor. Ok, número 2, abrace as estações, mas não se deixe governar por elas. Ó, Eclesiastes 3, muito famoso, diz que há um tempo para tudo, mas a estação que você está vivendo hoje não define o teu valor ou a tua produtividade. As árvores perenes não se transformam para cada estação, elas permanecem firmes. E nós também podemos florescer em qualquer estação quando a nossa força vem do Senhor. Número 3, acredite que o teu maior impacto pode estar por vir. Olha, como a gente falou no Salmo 92, versículo 14, que mesmo na velhice permanecerão viçosos e verdejantes. Não acredite, gente, na mentira de que os teus melhores dias já passaram. Talvez o teu fruto mais significante esteja para nascer ainda. Seja fiel, seja presente. Confie que Deus pode usar a tua história, a tua sabedoria e a tua presença nos lugares onde Ele te colocou, independentemente da fase da tua vida. E se você gosta, se você está abençoado por esse podcast, vai lá, assina já logo e compartilha na mídia social, na tua plataforma preferida. E isso vai ajudar mais pessoas a encontrarem esperança através do segredo da vida plena. Obrigada por estar aqui hoje. Até a próxima. Permaneça enraizado na verdade de Deus. Floresça em toda estação. E lembra-te, você é perene nele. Deus te abençoe.